Vocês às vezes me lembrem, porque às vezes eu esqueci demais e eu posso até acabar pulando essa parte da gravação, mas eu vou evitar ao máximo isso acontecer. Voltando aqui a gente vai ter os tópicos. Vocês viram na semana passada, vocês viram um pouco de variáveis, viram um pouco de operadores, que é o que a gente escreveu, e hoje a gente vai entrar nessa parte de coleções. Vou abrir aqui. Ao clicar aqui, vocês vão ser direcionados para o notebook. Caso você queira baixar na sua máquina, caso você queira baixar na sua máquina, você simplesmente vem aqui, vai em download zip, né? Vocês viram semana passada. Ou vocês usem o clone, o Git do próprio da própria máquina, né? Quem está no Windows tem que baixar o Git, quem está no Linux, por padrão, já vem o Git muitas vezes. Alguns não, alguns sim. Aí você só precisa escrever git clone da seguinte forma, né? Git clone, e vocês vão pegar esse códigozinho aqui, dar um Ctrl C e aqui dar um Ctrl Shift V. E ele vai clonar na sua máquina, no diretório que você quer. Enfim. Vou fechar aqui. Dando seguimento aqui, como eu disse, a gente vai falar sobre coleções. O que são coleções em Python? Coleções basicamente se resumem a estruturas de dados. No Python a gente tem diversos tipos de estrutura de dados. Nessa aula em si a gente vai tratar das listas. Para quem já trabalhou com vetor, alguém já ouviu falar da linguagem do R? Alguém já aprendeu a programar, pelo menos um pouco, já pegou no SPSS ou no R? SPSS não é nem linguagem, né? Mas o R, alguém já ouviu falar? A galera da medicina. O meu pai usa aqui para economia. Como? Vê se melhorou ainda. Melhorou um pouco. Mas se quiser pode digitar também. Eu sou da estatística, né? Querendo ou não, eu tenho de ver. Pronto. O R, você já deve ter. Quem já mexeu com R, quem já viu alguma coisa de R, já ouviu falar sobre notação de vetor. A lista é semelhante ao que a gente tem no vetor do R. Mas o que é? É basicamente um objeto, onde dentro desse objeto a gente pode armazenar diversos tipos de coisa dentro dele. Simples. Você quer informar uma sequência de números ali dentro. Você quer informar números relacionados a alguma coisa que você quer colocar. Você vai lá e coloca. Você quer colocar nomes, será o nome dos alunos de uma turma. Você vai lá e coloca ou o número de ou o nome das suas observações que você tirou. Você foi lá, realizou um estudo, não sei com quem você trabalha, com quem você atua, foi lá, realizou um estudo e você quer salvar os nomes dessas observações dentro de uma lista. Basicamente um vetor, né, como eu havia falado. Você salva dentro de um objeto. A primeira entrada vai ser o nome da primeira observação, a segunda da segunda, a terceira da terceira e assim por diante. E as outras a gente vai falar mais um pouco. Vou abrir aqui. Como eu disse, a gente vai falar primeiro de lista. O que são a lista? A lista é basicamente uma coleção mutável. O que é ser mutável? É algo que muda, né? Se você for pegar no pé da letra, é algo que muda. Ou seja, ela pode ser mudada internamente. Você cria um objeto. Vocês devem ter visto na parte de variáveis como é que cria um objeto, como é que cria alguma coisa desse gênero. Como é que faz esse ato? Usando o quê? Usando o igual. O igual a gente pega alguma coisa e armazena dentro de um objeto. Simples. Como eu disse, a lista ela é mutável, ela pode ser mudada, ou seja, se você adicionar uma lista, você pode pegar algo dentro dela e mudar. Alguma informação que você quiser, você pode pegar lá dentro dela e mudar. Simples. Como eu havia falado, normalmente as listas são utilizadas para armazenar itens homogêneos. O que é ser homogêneo? São do mesmo tipo. Por exemplo, é mais comum, né? Você pode sim colocar, por exemplo, da seguinte forma: 0, vou colocar meu nome e vou colocar 1.2. Na verdade, aqui eu vou colocar 2. Aqui é um número inteiro, né? A gente sabe que da matemática lá que 2 é um número inteiro. Aqui é um número que ele é real, porque ele está entre 1 e 2, é um número quebrado, por isso que ele é um número real. E eu tenho meu nome aqui. Se eu der Ctrl Enter,
Opa! Que ele vai demorar um pouquinho porque ele vai inicializar o kernel aqui. Eu estou usando pelo Colab. Quem estiver usando no seu computador, talvez não demore tanto, mas aqui ele demora mais um pouquinho. Tá rodando. Aqui. Aqui eu tenho um exemplo de lista. Essa lista aqui, ela pode ser heterogênea. Ela tem diversos tipos de variáveis. Ela tem um inteiro, ela tem um nome, uma frase, alguma coisa que você quiser, e ele tem um número do tipo real, do conjunto dos reais. Aqui ela é heterogênea, mas a lista, ela normalmente ela é utilizada para você informar de uma forma homogênea, que é essa situação aqui, ó. Essa situação aqui que eu mostro aqui em cima, 0, 1, 2. Ah, o que eu estou fazendo aqui nessa linha de código? Eu estou ensinando 3 formas diferentes de você criar uma lista. A primeira forma de você criar é simplesmente pegar o colchetes, você abre colchetes e fecha colchetes. Vocês estão conseguindo ver a tela ou eu preciso dar um zoom a mais? Tá muito pequeno? Nem perguntei. Tá dando para ver direitinho. Tá dando? Pronto. Vou dar só mais um, só para garantir. Pronto. A primeira forma, eu estou ensinando como é que se cria uma lista vazia. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, olha, eu quero que essa lista vazia, ela entre dentro do meu objeto A. Ou seja, A, depois que eu rodar essa célula aqui, ela vai ser essa lista vazia. Simples. Aqui é outra forma. Aqui eu posso simplesmente informar o que eu quero que essa lista contenha. Aqui eu tenho uma lista com valores, onde eu estou colocando 0,1,2. Se eu quiser adicionar mais coisas dentro dessa lista, simplesmente eu preciso colocar uma vírgula e vou adicionando. Adicionei 3, adicionei 10, adicionei menos 25 e assim vai. Fica ao seu critério da forma que você quer criar a lista. É mais comum, quando você não precisa ter que adicionar durante o seu código, é criar dessa forma aqui. Se você precisa de algo rápido, você cria já ela direto aqui. Se não, mais à frente vocês vão ver que pode ser adicionado coisas dentro dessa lista, e vocês podem usar ela dessa forma aqui. Caso você não saiba o que vai entrar ainda, mas durante o seu processo você vai criando coisas que vai precisando ser adicionadas aí dentro. Aí você faz o quê? Você cria uma lista vazia para que ela possa ser preenchida a longo prazo. Aqui é outra forma, onde ele usa um método default do Python, ele já vem dentro do Python, é algo nativo da linguagem, que é o list. O list, literalmente, ele cria uma lista. Pronto. Ele está criando uma lista vazia. Se eu rodar essa linha, sim, quem está no Colab, eu creio que semana passada foi dito, né, sobre Colab, eu não estou lembrando agora exatamente. Foi falado alguma coisa sobre Colab, né? Sim. Pronto. O Colab é a IDE online que você tem para usar. Eu estou usando, por enquanto, o Colab, mas vocês podem usar a IDE que vocês quiserem. Vou dar Shift Enter, ele vai rodar e vai pular para a próxima. Depois eu vou dar Shift Enter de novo, rodou. Perceba que esse type, ele é também um método padrão do Python, que ele faz? Ele me diz qual é o tipo da minha estrutura de dados que está aqui dentro. Type A, ele está retornando uma lista. Type B, uma lista. Type C, outra lista. Como eu disse, todos 3, eles não deixam de ser listas, mas eles são criados de formas diferentes. Fica a seu critério a forma que vai ser mais convencional para o que você estiver fazendo no momento. Rodando aqui. Aqui a gente tem como verificar também se algo está dentro de uma lista. Por exemplo, imagina que uma lista é criada, você tem um processo lá, você está, sei lá, deixa eu pensar em um problema. Você tem um número, você tem uma amostra de pessoas, e você quer verificar se o nome de uma pessoa está ali dentro. Como é que você pode fazer para verificar se o nome dessa pessoa está aí dentro? Vou dar um exemplo aqui antes de rodar os outros. Vou pegar um name, é o nome de uma pessoa. O name, na verdade, eu vou colocar names, que vai ser nomes. Eu vou ter o meu, eu vou ter o de André, né, que é o de semana passada, e eu vou pegar o nome de alguém aqui aleatório. Sei lá, Ana, pronto. É o que era menor no caso. Ana. Aqui eu vou salvar dentro dessa lista, eu vou salvar essa lista aqui no caso, né? Dentro desse objeto eu vou salvar essa lista.
Se você for usar o operador in, se você usar o operador in da seguinte forma, eu quero verificar se o nome da Ana está dentro desse names. Literalmente é assim que se lê. Você está lendo da esquerda para a direita. Eu quero saber se Ana, o nome Ana, ele está dentro dessa lista aqui. Qual vai ser o meu retorno? True. Por que true? True é um valor booleano que significa verdade. Literalmente, verdadeiro. True é verdadeiro, traduzindo, né? Caso eu queira verificar que ela não esteja lá dentro, caso eu queira saber se o nome Ana não esteja dentro da minha amostra, simplesmente eu adiciono outro operador antes do in, para poder inverter essa condição. E esse operador se chama not. Ou seja, o que ele está fazendo aqui agora? Percebe que ele retornou false. Ele está verificando se Ana não está not in names. É isso que está acontecendo. Ele está pegando o que eu quero verificar se está dentro de names. Na verdade, se eu quero verificar se ele não está dentro de names. Ele retornou false porque Ana está dentro de names. Mas se eu tirar Ana de names, ele vai retornar true. Porque agora eu rodei de novo e name está sendo mudado. Só agora com Manuel e André. E Ana não está aqui dentro. Um exemplo. Aqui a gente está vendo com números, que também é válido. Eu quero verificar, eu crio uma lista dessa forma. E eu vou adicionar, eu vou verificar se 2 está dentro dessa lista. O que eu faço? Vou rodar. 2 está dentro dessa lista, sim. 2 em A, verdade, porque 2 está aqui. Ou você pode fazer como letras, como eu vi falado, né? Até com letras serve, não é só com palavras. Palavras são composição de letras, então eu entendo que uma generalização esse daqui é uma generalização desse processo aqui. Aqui a gente está fazendo com a letra, aqui ele está fazendo com o nome completo. Mas na frente você vai ver que dá para fazer isso, verificar se existe uma letra e uma frase, por exemplo, ou 2 letras e uma frase. A gente vai ver mais na frente, quando trabalhar com tipo de texto, variável tipo texto. Como mostrei, aqui tem o a not in, ele está verificando se A não está nessa lista. Aqui eu tenho agora concatenando listas. O que significa concatenar? Significa juntar, dar merge. Como é que eu posso dizer? Acho que não tem nada melhor do que... É bem literal, né? Concatenar é juntar. Simplesmente eu quero juntar uma lista, no caso a minha L1, eu quero juntar com a minha L2. Uma forma simples de fazer essa operação de join, de merge, de juntar, é simplesmente somar as listas. L1 mais L2. Simplesmente eu vou pegar a minha primeira, no caso L1, que é a minha primeira, e eu vou somar com L2. Ao somar com L2, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Uma nova lista que vai ter essa sequência de números. 1, 2, 3, 4. Perceba que a ordem muda. L2 mais L1 vai mudar a ordem dos valores. Agora eu estou adicionando 3, 4 primeiro, está nas primeiras entradas, e 1, 2 está nas últimas entradas. Essa ordem de soma, ela interfere. Não é tão comum usar assim, dessa forma de soma, mas é uma possibilidade também. Agora pensa comigo, imagina que você não quer só juntar, você quer simplesmente replicar uma lista. Você quer que ela se repita várias vezes, um número X de vezes que você quer que ela se repita. Vamos dizer que eu quero que ela se repita alfa vezes, ou X vezes, vamos dizer que é X. X vezes. Eu quero que ela se repita X vezes, onde X é igual a 3. É só pegar a lista que eu quero que ela repita e multiplicar por X. Ou seja, ela está pegando 1, 2, que é a minha L1, 3 vezes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perceba que não é uma lista dentro de uma lista. É simplesmente uma lista, uma única, que agora ela tem 3 vezes essa sequência. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sim, outro método padrão do Python... Desculpa. Outro método padrão do Python, nativo do Python, é o len. O que o len faz?
O len ele verifica literalmente o tamanho. Ele tem len de length, de tamanho, literalmente em inglês. Só que abreviado no caso, né? Se você rodar ele, ele vai verificar o tamanho de len, ou ele vai verificar o tamanho desse objeto L1, que é 2, porque ele tem duas entradas, né? A primeira entrada é 1, a segunda entrada é 2. E aí ele verifica o tamanho dessa lista. Deixa eu abrir aqui. Opa, Vitor. Dando continuidade. Sim, deixa eu só beber um golinho d'água aqui, pessoal, rapidinho. Tô morrendo de sede. A boca tava seca já. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Algum problema, indignação, xingamento? Não precisa abrir o microfone se não quiser, não, mas para mim é até melhor. Isa, Rodrigo, Rodolfo, Ana, Luísa. Luísa já falou, né? Aqui tá tudo suave. Tudo tranquilo? Eu tô indo devagar porque eu sei que muita gente aqui às vezes não teve de fato nenhum contato com programação. Para alguns já é tão comum. Já é tão comum algumas coisas de programação, é basicamente uma revisão. Mas eu preciso ir devagar porque realmente tem gente que não teve esse contato direto com a linguagem. Com nenhuma linguagem, no caso. Agora, eu vou ensinar vocês como é que acessa elementos dentro de uma lista, por meio dos índices, né? O que são índices? Uma coisa que vocês vão perceber é que o Python, ele não começa de 1. O que é começar de 1? Perceba essa lista aqui. L está recebendo essa lista, esse objeto está sendo armazenado. Essa lista está sendo armazenada nesse objeto. Que eu tenho 1, 5, 2, 2.2, 3, 4, 5, 6 e 8. Entenda que aqui eu tenho a primeira entrada, a segunda entrada, a terceira entrada e assim por diante. Entenda que o índice dessa entrada é diferente de eu dizer essa daqui é a primeira entrada, essa é a segunda entrada. O índice vai ser diferente. Esse aqui é o valor de índice 0. Isso é a entrada de índice 0. Essa é a entrada de índice 1. Essa é a entrada de índice 2. Essa é a entrada de índice 3. Parece estranho, né? Mas, de fato, porque ele começa de 0. De 0. Perceba que ele começa de 0. Entrada com índice 0. Entrada com índice 1. Entrada com índice 2. E assim por diante. Mais à frente a gente vai ver mais alguns exemplos dessa situação. Ao rodar e armazenar o objeto, eu vou acessar a minha entrada de índice 1. Vou acessar o meu valor que está aqui dentro, onde onde ele possui o índice 1. Ao rodar isso, ele me retorna 5, porque 0, 1. Aqui, ó. Entrada com índice 0, entrada com índice 1. Se eu pegar agora com índice 0, pá, ele me retorna 1. Mas se eu pegar a entrada com índice 4, opa, faltou um colchete. O que ele está fazendo? Ele está pegando entrada com índice 0, entrada com índice 1, entrada com índice 2, entrada com índice 3, entrada com índice 4. 4. Ou seja, ele está pegando 3 aqui. Esse 3 aqui. O que vocês acham que vai acontecer se eu colocar um negativo aqui? Se eu colocar menos 4? Alguém tem alguma ideia, alguma coisa? Ele pega de trás para frente da lista. É bem isso mesmo. Quando você informa o negativo para ele, você informa o negativo na frente do número, tipo, você pensa, meu Deus, como é que tem um índice negativo? Não é que tem um índice negativo. Simplesmente ele interpreta que a lista está ao contrário agora. O que é frente virou trás e o que trás virou frente. Na verdade é o contrário, né? Você imagina que ele fez o negativo, a lista inverte e ele vai olhar dentro desse índice aqui. Simples. Ou você pode interpretar como o Rodolfo falou. Simplesmente ele vai pegar de trás para frente. Se eu pegar 4, quer dizer que eu estou pegando de trás para frente.
Qual é o valor de 4 aqui? Se eu pegar menos 1, na verdade. Se eu pegar menos 1, quem vai me retornar? Ele vai me retornar 8. Porque ele... Tá vendo que ele não começa de 0. 0 não tem negativo. 0 é um número neutro. Por isso que ele não tem menos 0 aqui para poder ser 8. Ele vai retornar sempre o primeiro, porque por mais que eu coloque menos ou mais, sempre vai ser o primeiro. Se eu colocar menos 1, aí sim, aqui é como se ele começasse com índice 1. Pronto, ele está pegando menos 1. Se eu colocar menos 4, como eu tinha colocado, o retorno vai ser entrada com índice menos 1, entrada com índice menos 2, entrada com índice menos 3, entrada com índice menos 4. Vai ser 4. Aqui, ó. 4. Entendam que isso aí é bem importante, parece bem simplista, mas é bem importante esse negócio do menos, do mais. Quando você está acessando lá dentro, dependendo da situação, você tem uma lista muito gigante, mas você só quer o último valor da lista. Você tem como fazer isso sem usar o menos, que é só escrever len de L. O que ele vai fazer? Ele está pegando o tamanho de len, ou tamanho de L, e ele vai acessar dentro de L esse tamanho, no caso, né? Ele vai pegar o maior valor. O maior valor, no caso, não, né? Ele vai pegar o tamanho. Ah, sim. O que está acontecendo aqui? Lembra que ele começa de 0? Esse len aqui, ele não começa de 0. Ele começa de 1. Porque ele está contando o tamanho da lista. Se você informar para ele uma lista vazia, por exemplo, da seguinte forma, colocar um len disso aqui, o que retorna? Nada, porque ele tem tamanho 0. Simples assim. Voltando aqui. Se você colocar L, ele está começando de 1, no caso. Ele está contando de fato. Aqui tem 1, ele está contando essa lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não está começando de 0, 1, 2, não. É realmente contando 1, 2, 3, 4 e assim vai. Aí o que acontece? Por que ele está dando esse erro? Porque se você disser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas ele vai ter tamanho 8 mais 1. Porque esse len ele começa não de 0, ele começa de 1. Ele não está conseguindo achar o índice 9, no caso aqui, porque esse negócio aqui não tem um índice 9. No caso, eu tenho que pegar menos 1. Aí ele vai retornar o último valor dessa lista, que é 8. Tá vendo que é bem mais prático colocar só menos 1 para poder acessar? Bem simples, né? Sim, voltando. Aqui, deixa eu fechar. Agora, vai que na nossa intenção não é só pegar um valor, é sim pegar um intervalo. A gente acessa esse intervalo da seguinte forma. Usando 2 pontos. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando L, ele está abrindo colchetes para poder acessar alguma coisa dentro do L, e ele está querendo um intervalo de 0 a 3, não contando o índice 3. Ele conta o índice começando de 0. Ele não chega a 3, ele chega a 2, porque ali tem 3 observações. Ou seja, eu começo de onde eu quero, e eu vou até o número de observações que eu quero pegar. Eu não quero pegar o de índice 3, porque o de índice 3 quem seria? 0, 1, 2, 3. Seria 2.2. Olha o que ele me retorna. 1, 5, 2. Ele está pegando índice 0, índice 1, índice 2. 3 observações, 3 aqui. E ele está começando de 0. Outra forma é simplesmente você ter uma lista e você quer pegar um intervalo, mas você não quer pegar todos os valores daquele intervalo. Simplesmente você quer atribuir um pulo, um salto naquele intervalo. Você informa o primeiro valor e você quer que tenha salto de 2, por exemplo. Salto de 2 significa o quê? Primeiro eu vou pegar esse, depois eu vou saltar 2 vezes. 1, 2, saltei 2 vezes, peguei esse cara. Vou soltar 2 vezes de novo. 1, 2, peguei esse cara. E assim vai indo. Um exemplo é isso aqui. Ele está começando de 0, está pegando a primeira observação, e ele quer 4 observações. 4 observações, num salto de 4. Num salto de 4 não, ele quer até... Na verdade, ele quer 4 observações. E esse segundo 2 pontos aqui é para indicar o salto que você quer. No caso, o salto 3.
que está acontecendo aqui? Ele quer 4 observações, ou seja, você sabe que você vai pegar daqui da primeira até índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Aqui são 4 observações. Aí o que está acontecendo com o salto 3? Ele vai pegar a primeira observação e vai saltar 3 vezes. Saltou uma, saltou 2, saltou 3. Pegou 2.2. Ou seja, o retorno disso aqui vai ser esses dois valores, o primeiro e o 2.2. Agora, alterando internamente dentro de uma lista. Vamos dar um Ctrl Enter, que a gente já aprendeu como é que cria uma lista. A gente está criando dessa forma aqui. E a gente vai usar um método que tem dentro da lista, um método padrão da lista, que é o append. O que o append faz? Ele pega algum valor, alguma coisa que você quer, pode ser uma lista, pode ser outro tipo de estrutura de dados que a gente vai ver mais na frente, e pode simplesmente colocar aqui, mas a gente vai ver aqui agora na situação, adicionar algum valor dentro do valor, nome, alguma coisa do gênero, dentro de uma lista. O que o append faz? Ele pega o que você informou a ele e ele adiciona no final da lista. Tá vendo? Ele está adicionando no final. Não é no início, não é no meio, e sim no final. E assim ele adiciona. Perceba que ele já adicionou, e se eu rodar de novo essa linha aqui, ele vai adicionar 100 de novo. Aqui, ó. Opa! Peraí. Não adicionou. Estranho. Mas era para já ele adicionar de novo dentro. Já ele salva internamente dentro de L. Tanto que se eu rodar aqui e rodar aqui, e eu abrir uma nova linha de código, o meu L novo, como vocês viram, é igual a esse. Ele já mudou, ele foi alterado internamente dentro desse objeto. Vou cortar aqui. Agora a gente vai ver sobre o insert. O insert é outro método que é padrão de uma lista. O insert, ele basicamente, você diz a ele o índice que você quer adicionar e você insere alguma coisa. A sequência é essa. Você diz o índice que você quer para inserir e você diz o valor que você quer inserir. No caso, eu estou querendo inserir no índice 0, como eu havia falado, o índice 0 é o primeiro. Eu quero inserir o valor 99. Pronto. Rodando, tenho aqui, no índice 0, eu quero 99. E aqui... Manuel, tô com a dúvida. Esse L que você coloca no final, ele é tipo um print, tipo meio que para mostrar como ficou a lista? Basicamente o print. Porque o que acontece? O que a gente tem aqui é um Jupyter Notebook. É basicamente o Jupyter Notebook. Não é Python mesmo. Não deixa de ser Python, na verdade, mas a gente trata isso aqui como notebook. Se eu não colocar o print ou colocar o print, de qualquer forma ele vai rodar a última coisa que vai estar no final. Entendeu? Se eu colocar assim, por exemplo, colocar 1, 2 e rodar, ele não aparece um 2, tá vendo? Ele aparece o que está no último, na última informação. Mas se eu quiser colocar para aparecer os dois, eu coloco um print desse e coloco um print desse. E dou um Ctrl Enter. Aí sim, ele aparece os dois. Mas se eu não informar o print, ele vai rodar, ele vai imprimir em tela a última coisa que eu deixei lá para ele imprimir. No caso é o L. Tá bem. Uhum. Beleza. No Python mesmo, você tem que colocar o print. Se você tem um arquivo .py, você está trabalhando no arquivo, em cima do arquivo Python mesmo, que é o arquivo .py, você tem que colocar o print, senão não imprime nada. Beleza? Nesse tipo de arquivo aqui, ó, IPYNB, aí você tem essas maroagens. A última coisa lá que você colocar é a que vai aparecer na saída da sua célula. Beleza? Deixa eu esticar um pouco aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou seguindo, então. Já que ninguém tem dúvida. Vamos para o Extend agora. O Extend é outro método que é o... Eita. O que ele está fazendo? Deixa eu rodar do início aqui. Dá um Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Shift Enter, na verdade. O que o Extend está fazendo?
Perceba que isso aqui é uma lista. Uma lista. O que ele está fazendo? Se você fosse adicionar essa lista dentro de outra lista, vou criar aqui uma lista vazia, sei lá, V. Ela vai receber uma lista vazia. E se eu for colocar v.append, e eu quero adicionar dentro dessa lista vazia uma outra lista, no caso eu vou pegar essa daqui mesmo. Perceba o que acontece. Eu tenho uma lista dentro de uma lista. Na verdade é o contrário, né? Eu tenho uma lista aqui, ó, essa daqui de dentro, tá dentro de outra lista. Então não rola. É meio que você fica numa recursividade eterna. Como é que você pode fazer para querer adicionar uma lista dentro de uma lista sem ter que ficar nessa recursividade? Simplesmente você pode usar o método extend da lista. O que ele faz? Ele pega uma lista que você informou e ele abre essa lista e coloca dentro do seu objeto. No caso, o nosso objeto é o L. Pronto. Ao rodar isso, ele simplesmente adiciona aqui na nossa antiga lista. Adicionou 21, 57 e 199. 21, 57, 199, 21, 57, 199. Por que ele colocou duas vezes? Porque eu rodei duas vezes. Se eu rodar de novo, ele vai colocar a terceira. Aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos ver agora um pouco sobre tupla. O que são tuplas? Tuplas, basicamente... Deixa eu minimizar isso aqui. Não, vou minimizar não, deixar aberto. O que são tuplas? Tuplas, basicamente, são tipo uma lista, são semelhantes a uma lista, mas elas são imutáveis. Como aqui diz, né? As tuplas são normalmente utilizadas para armazenar dados heterogêneos, porém, sendo ela imutável. Vamos criar algumas tuplas de formas diferentes. Não é tanto heterogêneo, né? Ela pode ser tanto homogêneo quanto heterogêneo. Você que escolhe a forma que você vai criar. Heterogêneo e homogêneo, deu para entender o que eu quero dizer com isso? O que é heterogêneo e o que é homogêneo, quando eu falei lá no começo? Ah, pode falar, eu estou vendo agora os problemas. E no caso de um índice ser maior que o número de elementos. Eu acabei, eu expliquei, né? Eu respondi já essa pergunta um pouco antes, né? Quando tá falando de lista. Quando eu mostrei o len, e o len, ele meio que ultrapassa em uma unidade o tamanho da lista. Tamanho da lista não, o número de índices da lista. Deu para entender isso daí, Rodrigo? Que eu falei naquela hora? Beleza. Victor Brasil, mas tu pode repetir, mano. Ah, tá. Repetir o que, no caso? Ah, de heterogêneo e homogêneo. Ai, meu Deus do céu. Eu que viajei agora. Heterogêneo é basicamente quando você tem diferentes tipos de variáveis em uma estrutura de dados. Vamos dar um exemplo do que é um conjunto heterogêneo. Eu vou ter o valor 1, que é um número inteiro, é um int, como a gente chama no Python. Eu vou ter o meu nome, Manuel, e eu vou ter o valor 0.9978, que é um valor do tipo ponto flutuante, que a gente chama de float. Se eu clicar nisso daqui, ele vai me imprimir, beleza? Mas ele vai imprimir, e isso daqui vai ser uma lista, não deixa de ser uma lista, mas ela vai ser heterogênea. É heterogênea porque ela tem diferentes tipos de variáveis. Tem uma string aqui, que a gente chama uma variável tipo texto, uma escrita, tipo uma palavra, alguma coisa. Eu tenho um número inteiro e eu tenho um float, uma variável tipo float, que é uma variável real, que está definindo os números reais. Isso é algo heterogêneo. Algo homogêneo é quando eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o número inteiro e eu só tenho número inteiro. Aqui é tudo inteiro. Se eu só tenho só texto, é uma lista homogênea. E assim vai. Tupla, como eu disse, é como se fosse uma lista imutável, ou seja, ela não pode ser mudada, você não pode alterar internamente dentro dela, e simplesmente você pode criar tuplas das seguintes formas. Como eu disse, você pode criar uma tupla vazia da seguinte forma,
ou você pode informar os valores para ele. Por exemplo, 1, 2. Ou você pode usar um método nativo do Python, que é o tuple. E você cria uma tupla informando os valores aqui dentro. Ah, outra coisa. Tuple, tipo, não é porque tem o nome tuplas, que parece ser 2, que ela só vai ser duas coisas dentro dela. Ela vai ter duas componentes dentro dela. Não, não vai ser só isso. Ela pode ter N componentes dentro dela. Por exemplo, uma tupla que vai ter o meu nome, tail e curso. E eu vou colocar mais um ponto flutuante aqui, 78, 0,78. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Eu tenho, se eu der um len disso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o tamanho 5. Aqui. Pronto, tem um tamanho 5. E agora, se eu der um type disso aqui, o que acontece? Eu tenho uma tuple. Eu posso ter ela com tamanho N, se eu quiser. Tamanho N, eu quero dizer que ela pode ser gigante. Pode ser da forma que você quiser. Não é tão convencional você ter uma tupla que ela tem tamanho gigante. Não é nem um pouco convencional. Tipo, um tamanho, sei lá, mais que 50, por exemplo, é uma coisa já exagerado ter que fazer com a tupla. É mais quando você tem menos coisas. Menos não, né? Pelo amor de Deus. Agora eu falei, eu passei vergonha agora. Menos coisas. Até eu fiquei com vergonha depois de uma dança. Enfim. Rodando aqui. Aqui eu tenho 3 formas de criar uma tupla. Perceba o que significa ser imutável. Vou rodar essa linha de comando e depois eu vou explicar. Por que vocês acham que ele teve esse erro aqui? Esse errozinho aqui, eu vou dar um segundo aí para vocês pensarem. Jogo rápido. Porque na tupla não pode haver alteração de elemento. Literalmente o que está escrito aqui, né? Tuple object doesn't support agent sign. Ou seja, a tuple é um objeto que não suporta mudança de itens. Né? Essa substituição de itens. Por exemplo, aqui, se eu der tuple 0, pegando o índice 0, eu vou retornar 1. Aqui 1. Mas eu não tenho como mudar mais essa tupla. Depois que eu criei, já era, foi pro saco. Não tem como mudar de jeito nenhum. Não tem como mudar. É só você criando outra. Aí você faz o que você quiser. Mas ela não tem como ser mudada depois que ela é criada. Agora vamos falar um pouco sobre textos. Variáveis tipo texto, que a gente chama de strings. Basicamente, são coleções imutáveis. Existem algumas formas distintas de criarmos variáveis do tipo de texto, sendo elas, a gente pode colocar aspas simples, dessa forma aqui que está colocado, né? Uma aspas simples, uma simples, e no meio dela a gente coloca os textos que a gente quer, aspas duplas e aspas duplas, no meio do texto a gente coloca o que a gente quiser, e a gente pode colocar 3 aspas simples, ou 3 aspas duplas, fica a seu critério. 3 aspas simples é muito usado para a questão de documentação de texto. Por exemplo, se eu for na biblioteca agora, Scikit-learn, Scikit-learn, e eu procurar uma documentação de um código-fonte aqui, isso aqui não liguem, vocês não precisam saber disso aqui agora, não. Eu vou simplesmente uma biblioteca muito usada para aprendizagem de máquina. Eu vou pegar aqui Linear Models, eu vou pegar uma regressão linear. Quem pagou estatística já deve ter ouvido falar alguma coisa desse gênero de regressão linear, alguma coisa assim. E eu vou ver o código-fonte deles. Se eu for ver o código-fonte, perceba que aqui eu tenho aspas, aspas, aspas. Isso é muito usado para documentação de códigos. Que quando você for puxar uma função, por exemplo, tá vendo esse linear regression, né? Eu vou pegar ele aqui no Python. Vou dar um exemplo. From Scikit-learn. Mais à frente vocês vão entender o que é isso aqui também. Quando a gente for falar de módulos. Ponto linear model. Import. Linear regression. Ao rodar isso aqui, eu estou importando esse linear regression, que é basicamente esse negócio que está aqui.
que tem o código aqui embaixo, assim vai, um monte de coisa, um monte de fórmula matemática. Se eu quiser rodar, ó, Linear Regression, e colocar o mouse aqui, por exemplo, no Colab, tá vendo que ele me retorna? Ordinary Least Squares Linear Regression. O que está escrito ali é o que está escrito aqui. Isso é muito usado para documentação de código, que são as famosas docstring, strings de documentação. Documentation string, alguma coisa do gênero. E assim vai. Elas entendem como Markdown. Quando você precisa, você cria uma função ou cria alguma coisa e você precisa documentar ela bonitinha. Perceba aqui, ó, como fica bem mais bonita para a documentação da função. Tem exemplos, tem anotações, tem citações e assim vai. E aqui é basicamente tudo que vocês viram lá está aqui. Só que está mais feio, né, digamos assim. Isso aí é um exemplo de que você pode fazer com a docstring, que são essas 3 aspas. Aqui tem um exemplo de como a gente pode fazer com essas strings normais. Se você colocar aspas simples ou 3 aspas duplas, dessa forma aqui, ela entende essa indentação de texto com espaço. Espaço não, é de pular a linha. Tá vendo que eu pulei uma linha aqui, né? Ele entendeu que, de fato, você pode pular a linha e ele vai imprimir o texto da forma que você quer. Como se fosse um poema, digamos assim, da forma que você quiser. Se eu voltar aqui e voltar aqui, ele vai juntar, diminuir os 2 parágrafos. Mas eu não tenho como fazer isso se eu colocar uma aspa simples. Aqui um exemplo. Print. Se eu dar um enter aqui, eu vou digitar aqui com aspas simples, 2 aspas simples, curso de Python básico. Se eu der um enter aqui para poder ter essa indentação, não rola. Tá vendo que já até mudou a cor? Vai dar um erro isso aqui. Vou tentar colocar igual. Olha o erro que deu. Basicamente, erro de indentação, porque ele não conseguiu escanear o resto para poder imprimir em tela para a gente ver. Deixa eu apagar isso aqui. Sim. Como eu havia falado lá atrás, como a gente tem como acessar dentro de uma lista, a gente também tem como acessar dentro de texto. Ou seja, por exemplo, dentro de textos, no caso, né? Eu escrevi aqui a frase tail curso Python. O que eu estou fazendo aqui? Qual o retorno desse negócio aqui? O que ele está fazendo? Já que a gente acabou de ver sobre lista e indexação, não, indexação, como é que acessa alguma coisa dentro de uma lista. Qual o retorno disso aqui? Alguém sabe me dizer? Alguém consegue pensar em alguma coisa? Qual vai ser o retorno? Porque você tem o que não pode. Isso é uma pergunta, Victor? Alô? Ah, tá. Beleza. Alguém consegue entender por quê? Se não, é só dizer não também. Será que é por causa. Na verdade, Eu é só acho que dizer deve retorno. É só dizer retorno. que. Hum. Acho que é do mesmo jeito que acessa os números no caso da lista, né? Tipo, o índice 0 deve ir no T. Eu acredito que seja assim, não sei. Da mesma forma. Só que eu vou pegar o quê, no caso? Tipo, esse 0 aí quer dizer que eu estou pegando o quê? Pegaria o T, no caso, que seria o do começo. Exatamente. Eu estou pegando o primeiro índice, que é o T. E agora, nesse daqui, o que eu estou fazendo? Esse. Acho que pegaria. Deixa eu ver. Lembra dos 2 pontos. O que ele está fazendo com esses 2 pontos aqui? Ele está pegando o primeiro. Ele tá pegando até. Nome tail. Ele pega o primeiro, pega o segundo, pega o terceiro e pega o quarto. Ou seja, tail. E se eu pegar do 5 ao 10 agora? Qual é o meu retorno aí? Tem que sair contando. Qual seria o retorno?
Vamos contar essa aqui, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Começo aqui, eu já sei que eu começo aqui. Mas eu quero mais 5 termos. Índice 5, índice 6, índice 7. Eita, vou mudar a letra aqui sem querer. Peraí. C é o índice 5, U é o índice 6, R é o índice 7, S é o índice 8 e 9 é o índice O. Ou, ao contrário, O é o índice 9. Tá vendo que ele não tá pegando de índice 10, é porque ele vai até um antes. O importante daqui é que ele pegue a diferença, ele tá pegando um intervalo aqui, de 5 a 10, qual é a diferença desse intervalo? É 5. Ou seja, ele está pegando 5 termos a partir de 5, a partir do quinto índice. E assim ele vai retornar o nome curso. E esse aqui agora? Esse aqui eu não vou rodar, não. Esse aqui é bem simplesinho. O que ele está fazendo? Se não quiser contar também, vocês podem me dizer o que ele está fazendo. Vai percorrer toda a lista pulando de 2 em 2, pegando elementos de 2 em 2. Pronto, é só isso mesmo. Ele pega o primeiro, saltou 1, saltou 2, pega o segundo, que é o I aqui. Deixa eu rodar aqui. T. Depois ele pegou o I, ele saltou 1, saltou 2, pegou o espaço. Saltou 1, saltou 2, pegou U. Saltou 1, saltou 2, pegou o S e assim por diante. Bem simples, né, de entender, é uma coisa bem bestinha assim, mas é bem importante para poder você fixar na mente o que está acontecendo. E a mesma coisa que a gente viu antes é válido para agora, do in e do not in. Se eu verificar se o nome tail está dentro dessa frase, é simples. É só eu colocar tail, está esse in dentro dessa frase, é uma pergunta. Ele vai retornar true, porque de fato ele está. Aí ele vai perguntar, tail não está nessa frase, vai retornar false, porque tail tá. Deixa eu mostrar um caso para vocês terem noção que, tipo, ele é case sensitive a linguagem. O que é ser case sensitive? Ele é sensível a minúsculo e a maiúsculo. Se você colocar minúsculo e depois colocar maiúsculo, ele vai entender que são coisas diferentes. Por quê? Vamos ver aqui um exemplo. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Eu vou colocar tail minúsculo. Qual o retorno disso aqui? O que vocês acham? Qual seria o retorno disso aqui? True. Todo mundo acha que é true? False. Mauro disse true. Rodrigo disse false. Por que true e por que false? Primeiro false. Espera aí que eu não estou escutando. Por que false? Por que seria false? Como você disse que ele era sensível a letras maiúsculas e minúsculas, aí, como o nomezinho da teia no começo tá em minúsculo e na frase tá em maiúsculo, eu acho que pode dar falso por causa disso. Mas vocês conseguem perceber que tem um note aqui, né? Mas eu não vou falar não. Agora, quem foi que disse que era true? As letras minúsculas não aparecem na string. Na string da frase, né, Rodrigo? Você está falando isso, da frase completa. Note. Rodrigo, sinto muito, mas vou mostrar aqui. True. Por que true? Tail minúsculo, ele não está aqui dentro. Tail maiúsculo, ele está aqui dentro. Por isso que ele retornou true. Bem pegadinha, né? Essa aí foi bem pegadinha porque tinha que se ligar no not, né?
Agora a gente vai ver a questão de concatenar string. A gente viu como é que concatena lista e assim vai. E agora a gente vai ver como é que concatena string. Existem várias formas de concatenar string. Tem o format, tem outras coisas, mas vocês vão ver muito mais na frente. Mais ou menos, deixa eu ver aonde. A gente pode abordar já agora. Concatenando string. A rodar essa daqui. Simplesmente a concatenação de string pode ser dada da mesma forma que a outra que a gente fazia. Simplesmente utilizando o operador de soma ou mais. O que a gente está fazendo? A gente está adicionando essa tail com espaço na frente, mais o curso, mais o espaço e Python. Vai retornar tail, curso, Python. Se eu colocar ele simplesmente lado a lado, dessa forma aqui, ele também vai retornar a mesma coisa, são as mesmas coisas, não deixam de ser strings, e assim continua. Uma coisa interessante também, minha cabeça deu uma girada agora, da concatenação com strings, a gente tem um método padrão do str, que é de uma variável tipo string, que é o join. O que o join faz? O join simplesmente, ele junta. É literalmente o que ele diz que é para ser feito. O join, ele pega uma lista e ele simplesmente concatena da forma que você quer. Primeiro você informa a forma que você quer. Você deixa como se fosse uma string. Se eu quisesse colocar uma barra aqui, também ia. No caso, deixa eu colocar essa outra barra aqui. Porque aquela ele teria como um operador especial. Mas mais na frente a gente explica. Se eu colocar essa barra aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar essa lista aqui e ele vai juntar por essa barra. Vou dar um Ctrl Enter. Tá vendo? Tail, barra, curso, barra, Python. Se eu colocar só um espaço, ele também vai. Se eu colocar um asterisco, ele vai juntar por asterisco. Se eu colocar... deixa eu ver... 0070 não, 87. Ele vai juntar por isso. Para vocês terem noção que é bem flexível. Isso é muito usado muito usado quando você está trabalhando, dependendo da situação, né? Usar o join. Além desse método join, a gente tem um split. O que o split faz? O split, ele simplesmente quebra. É o que ele diz literalmente que é para ser feito. Ele pega a string, vamos pegar tail, curso, Python, e a gente vai colocar aqui um split, e a gente vai quebrar isso daqui por espaço. Quando eu tiver espaço, eu vou quebrar a string. Dá um Ctrl Enter, o nosso retorno vai ser uma lista, onde cada entrada vai ser cada quebra que eu tive que fazer. Aqui, por exemplo, tail, parei, quebrei aqui. Me sobrou tail. Vim para aqui, cheguei nesse espaço aqui, quebrei em 2. Quebrei em curso e quebrei em Python. Ou seja, agora tem uma lista que tem tail, curso e Python. Ao rodar isso aqui. Além disso, a gente tem o Lower. O que é o Lower? É simplesmente o que diz. Ele coloca em caixa baixa as palavras. Se eu colocar aqui ponto .lower, entenda que aqui é uma lista, mas na verdade é assim, ó. Vou colocar aqui. Lower. Tá tudo em maiúsculo, né, galera? Tá tudo em maiúsculo. Se eu der um ponto .lower, tudo minúsculo. Se eu quiser colocar em maiúsculo, eu coloco... Aqui ainda continua sendo um string, mesmo eu usando um lower aqui. Se eu colocar upper, ele vai colocar maiúsculo. Ele vai deixar maiúsculo. Deu para entender? Lower para deixar minúsculo, upper para deixar maiúsculo. Além disso, eu tenho como editar isso daqui e colocar em formato de texto. De texto não, de título de texto. Como é que fica? Tail, as primeiras letras de cada palavra ficam maiúsculo e o resto fica minúsculo. É muito massa esse negócio do Python. É bem legal de se trabalhar. Por enquanto, vocês estão vendo só algumas brincadeirinhas, mas na frente vocês vão ver as coisas mais interessantes. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Uma pegadinha. Alguém tem dúvida, alguma coisa? Curiosidade?
Não tenho medo, gente. Ninguém aqui morre, não. Qualquer dúvida é válida. Tenham consciência disso. Qualquer dúvida, qualquer uma mesmo é válida. Vocês podem perguntar se tiverem vontade. Eita, quase que eu fechava aqui agora. Agora a gente vai falar sobre dicionário. Dicionário é um tipo de variável bem característica do Python, muito característica do Python. Existem umas outras aí, outras linguagens que utilizam o dicionário, utilizam não, né? Tem estruturas de dados semelhantes ao dicionário. Por exemplo, ele tem um parentesco muito grande com arquivos tipo JSON. Quem já trabalhou com grandes conjuntos de dados já deve ter se deparado com muitos arquivos JSON, que são arquivos que se assemelham a essa estrutura do dicionário, onde a gente vai ter uma chave simplesmente vai ser uma forma de classificar, de dizer, olha, essa minha variável aqui, esse meu objeto aqui dentro, ele tem essa chave relacionada a ele. É uma forma de identificar todo aquele objeto lá. Por exemplo, aqui eu estou criando um dicionário vazio usando essas chaves, literalmente. Aqui, ó. Aqui, abre, depois fecha. Toda vez eu me confundo, né? Isso aqui é chaves, né, gente? Eu tenho um probleminha para dizer colchete e chaves. Eu sempre confundo. É natural meu. Vou ter que ser aqui, mano. Tranquilo, Mauro. Tranquilo. Tranquilo, cara. Massa. Depois tu vê a aula gravada. Já já tá acabando. Não vai demorar muito, não. Beleza, cara. Massa. Valeu. Continuando. Criei o dicionário aqui. Ele tá aqui, simplesmente. E para eu começar, é um dicionário vazio, percebam que ele é vazio. Percebam que eu posso também criar ele dessa forma, já informando o que eu quero. Como é que você começa a informar as coisas dentro do dicionário? Simplesmente assim. Você diz, atribui uma chave, ou seja, é como se fosse algo característico ao seu objeto. Por exemplo, essa chave aqui, essa aqui, 1, ela está relacionada a essa variável aqui, esse str. Essa chave 2, ela está relacionada a esse número inteiro. Essa chave 3, ela está relacionada a essa lista aqui, 3, 4, 5. Se eu dar Ctrl Enter, ele vai retornar dessa forma. Esse é o nosso dicionário. Vamos ver mais algumas operações que dá para fazer com um dicionário. Aqui eu estou criando de novo o mesmo dicionário. E eu posso simplesmente, de forma fácil, adicionar uma nova chave nesse dicionário. Simplesmente atribuir o nome dessa chave. Eu pego a variável, eu pego como se eu fosse acessar algum valor dentro do meu dicionário, ou dentro de uma lista, como vocês lembram. A forma de acessar é sempre semelhante. Você pega, abre colchetes, fecha colchetes e coloca dentro dos colchetes o que você quer chamar. Nesse caso, a gente não quer chamar nada, a gente quer criar algo novo. Eu estou pegando o dic, estou acessando a chave 4, e eu estou adicionando nessa chave 4 o valor 4. Dá um Ctrl Enter, ele vai retornar a nova chave, key 1, key 2, key 3, key 4, e key 4 é a nova chave que a gente tem, com o valor 4 que eu adicionei aqui. Eu também posso excluir essa chave da seguinte forma, utilizando o operador del, onde eu posso deletar algo. Simplesmente isso, deletar essa chave aqui. O que eu estou dizendo aqui, lendo na sequência, né? Eu quero que você delete essa chave para mim. O que vai acontecer? Ele vai deletar e ele vai salvar em cima do objeto dic. Dá um Ctrl Enter. Perceba aqui, agora sumiu a chave 4, essa aqui 4. Ela desapareceu. Se eu rodar de novo, ele vai dar um erro. Key 4. Por quê? Porque essa chave não existe mais. Aqui eu já falo isso, basicamente. Quando eu tento tirar, ela dá um erro. Lembra do in, lembra do not in, também é válido da mesma forma. Aqui, ó, se eu vou verificar se uma chave está dentro do meu dicionário. Dei um Shift Enter. Key 1 está dentro do meu dicionário, como vocês viram. Se eu pegar a dica aqui, Key 1 ainda está aqui dentro. Ou seja, o retorno é true. Se eu colocar o not in, ele vai dar false.
E se eu quiser acessar, saber quem são as chaves relacionadas lá no meu dicionário. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Eu simplesmente uso o método keys, que ele vai me retornar uma variável tipo keys, né? Tipo dict keys, que vai ter uma lista dentro dela, que vai ser o nome dessas variáveis. Ou dessas chaves, quero dizer. Key1, Key2 e Key3 são as chaves que a gente tem. Se eu pegar dict.values, ele simplesmente vai pegar os valores relacionados a essas chaves. Key1 está relacionado a str, Key2 está relacionado a 2 e Key3 está relacionado a 3, 4, 5. Essa lista aqui, ó. Massa. E eu acho que por hoje é só, galera. Eu terminei em tempo cravado mesmo. Passei um pouquinho ainda. Uns 4, 5 minutos, não sei. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta? Não tenho vergonha. Ninguém aqui vai julgar. Todo mundo está no mesmo barco, basicamente, querendo aprender mais um pouco. Podem perguntar. Dúvida, curiosidade. Espera, tô aberto. Foi bem tranquilo, Manuel. Tipo, eu nunca fiz curso nenhum de Python, meio que aprendi sozinho. E a coisa que eu mais acho legal em Python é que mesmo eu sofrendo para aprender em C, pagando estrutura de dados, os conceitos são os mesmos. Peraí, deu uma travada aqui no HDMI, eu fiquei sem som. Pode repetir? Tipo, como eu tô pagando ED, eu tô aprendendo em C, só que eu tô olhando aí e os conceitos são os mesmos, de tudo. E eu já sabia em Python, eu sempre gostei de Python, só tive esse apego maior a C, e a aula foi bem tranquila. Sinceramente, você passou a informação melhor do que um professor com diploma, mestrado, doutorado, etc. Então, valeu aí, velho. É porque às vezes eles trazem, eles sabem muito, isso é um fato. Eles sabem muito. É porque às vezes o assunto acaba. Eles trazem absolutamente tudo. Eu tô trazendo aqui o essencial para vocês. Não é à toa que o curso é básico, tá ligado? Tô trazendo o essencial para você entender o que tá acontecendo, para entender o porquê daquilo. Mas é a forma mais simples possível. Eu não sou nenhum professor formado ainda. Eu ainda pretendo ter mestrado, doutorado, tal. Mas a meta é trazer da forma que vocês consigam entender da melhor forma possível nessa situação. Principalmente para quem nunca tocou na linguagem e tal. Hoje tá aprovado, deu para entender tranquilo. E olha que eu cheguei atrasado. Massa. Tudo certo, então. Não tem nenhuma dúvida não, tal. Tem um problema. Essa parte é a parte meio que eu já sei, então tô tranquilo. Eu vim para marcar presença e para ver se pegava algum conhecimento extra. Massa. Nada. Sim, galera, eu não lembro, eu não tô me falhando na memória agora, se o André falou do livro do Telmo. Chegou a falar? Do livro do Telmo, do PyStBook, do Python para estatístico? Tá aqui, na verdade, aqui. Nas referências. O Telmo não, o André chegou a falar desse livro? Não tô lembrando agora. Se eu não, ele mencionou, mas nada além disso, eu acho. Eita, Eu não tô lembrado agora. Coisa aqui. Deu algum errozinho aqui, eu não sei porquê, mas eu vou dar uma olhada. Mas simplesmente eu vou mandar o link agora. Ele é dessa forma aqui. Eu já peguei o link aqui. Ah, pronto, massa. Ele tá aí já aberto. Nesse livro ele tem basicamente o que a gente fez, algumas palavras sim, algumas palavras não, é o livro mais completo. A gente tá trazendo o mais básico desse livro para vocês, um basicão para vocês entenderem. Alguns exemplos a gente pegou daí para vocês entenderem. E vocês podem já ir fazendo alguns exercícios daqui, ó. Dessa sessão aqui. Se vocês forem no final do notebook, ele já vai ter essa sessão, ó. Exercícios. E você vai clicar em exercícios. Ele vai abrir. E tá aqui, ó. Calcule a área de um círculo. Algumas coisas você talvez consiga fazer. Algumas outras não. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui você pode fazer sem usar a função. Mas na próxima aula... Na próxima não. Eu creio que na outra da outra... A gente já fala um pouco sobre funções e métodos. E assim vai. Mas fora isso, vocês já podem até tentar fazer alguns exercícios desse livro. É bem importante vocês praticarem. Tipo, não adianta só, tipo, hoje
vocês pegarem, vamos dar uma estudada, vamos dar uma olhada junto, tal. Não, assim não ajuda tanto. É tipo, eu sou 70%, 60% do estudo de vocês da linguagem, o resto é vocês. É mão na obra, pau, pedra e assim vai. Beleza, galera? Tranquilo, Manuel. Valeu aí, vou sair por aqui. Valeu, cara. Vou encerrar a gravação, então. Valeu. Ou foi